Questão 31. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. Toda vez que falar, então, em competência, e esta competência for uma competência concorrente, na sua cabeça já deve estar de imediato que é uma competência legislativa. Essa competência, ela encontra guarida no artigo 24 da Constituição Federal. É muito comum que o organizador de prova, ele tente confundir duas grandes competências legislativas que envolvam a União. Então, nessas competências legislativas, nós temos as competências que são privativas da União. Essas competências, elas vão envolver diretamente interesses federais. Elas encontram guarida no artigo 22 da Constituição Federal. Muita gente fala assim, Alain, a parte de organização do Estado eu não gosto, ela é muito decoreba. Não, você não gosta porque é mais complicado de você acertar a questão. Qual é a grande dica? Você tem que resolver questões. Mas quando você resolve a questão, você tem que colocar ao lado a competência correta. Essa é a grande chave. Então, aqui ao lado, além das privativas na União, nós temos as competências que são concorrentes. As competências concorrentes têm a parte da União com as normas gerais e nós temos a parte dos estados e do Distrito Federal com as normas específicas. Neste caso, nós vamos pensar no artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Vamos nessa? Olha só, legislar sobre desapropriação, competência. Vamos lá estabelecer aqui alguns códigos, tá certo? Desapropriação é privativa da União. Transporte e trânsito também privativa da União. Legislar sobre registros públicos, privativa da União. Populações indígenas, privativa da União. Então veja que a questão ela pede a do artigo 24, mas fatalmente ela também traz as situações do artigo 22. Lembre-se que orçamento nós temos no âmbito de todos os entes federativos. Então o orçamento acaba sendo de competência concorrente. Então questão de número 31, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos nessa? Questão de número 32, mais uma questão importante. Lei estadual que disponha sobre questões específicas em matéria de trânsito e transporte. Aqui tem uma pegadinha enorme. Olha só, veja que a gente está falando em lei. Se a gente falou em lei, nós estamos tratando de competência legislativa. Quando se fala na matéria transporte e trânsito, quando se fala de transporte e trânsito, olha, mais uma questão cobrando isso. Vamos lembrar que isso já estava aqui, ó. Já estava na questão 31. A 32 veio de novo com transporte e trânsito. Veja que é privativa da União. Nós vimos isso na questão anterior. Então, se a competência é uma competência privativa da União, a primeira linha que a gente poderia pensar é privativa da União. Se é privativa da União, automaticamente os estados não se envolvem. Cuidado com isso. Porque quando a gente fala na competência, a expressão privativa, ela cabe delegação. Isso é importantíssimo. Esta delegação, ela será feita para quem e de qual forma? Então, a delegação, ela será feita primeiro da União para os estados.
Alan, o Distrito Federal pode? Pode, porque o Distrito Federal ora age como Estado, tá certo? Ele não pode ser o Distrito Federal agindo como município. Como é que a União efetua essa delegação? Ela efetua por lei complementar. Ora, se é a União que efetua por lei complementar, essa lei complementar tem que ser federal. Tá certo? Então é possível sim, é a previsão do artigo 22 no seu parágrafo único. É um detalhe super importante que você não pode perder jamais. Artigo 22, parágrafo único, é um ponto aí de extrema importância para que você consiga vislumbrar as questões de uma forma adequada. Então vamos nessa. Então os estados podem legislar caso recebam a delegação. Então, incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, até aqui beleza, sendo vedada a União delegá-la aos estados. Errado, porque privativa cabe. O que não cabe delegação é a exclusiva. Então, compatível com a Constituição, sim, desde que haja lei complementar federal que autorize os estados a legislarem sobre questões específicas da matéria. Perfeito. Foi o que a gente acabou de falar. Então, incompatível não com a Constituição, assim como a gente cortou em cima. Por se tratar de matéria de competência privativa dos municípios, aí não, é privativa da União. Só chamando atenção em relação aos municípios e essa parte de trânsito. Se for a situação atinente à segurança no trânsito, é uma competência comum, ou seja, envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, zelar pela observância da segurança do trânsito. Compatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente. Errado, a competência é privativa da União, como nós falamos aqui abaixo. Compatível com a Constituição, sim, por se tratar de matéria de competência legislativa suplementar dos estados, que estão inclusive autorizados a exercer a competência legislativa plena. Não, porque isso acontece no âmbito da legislação concorrente, que não é o caso. Trata-se de uma competência privativa e não concorrente. Questão 32, resposta à letra B. Vamos nessa, galera. Questão de número 33. Próxima questão. Questão 33, olha só, olha só, olha só. Lei estadual, importante, que institui a região metropolitana. Primeiro detalhe, falou de região metropolitana, nós estamos tratando do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal. O artigo 25, em seu parágrafo 3º, ele vem a determinar quais circunstâncias? Não esqueça deste detalhe. O artigo 25 ele determina que as regiões metropolitanas elas são estabelecidas por lei complementar estadual. E aí você tem o agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem fronteira, tá certo? Por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Será, veja só, se é estadual, incompatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência privativa da União. Errado. É competência enumerada para os estados. Compatível com a Constituição, desde que se trate de lei complementar. Perfeito, foi o que a gente acabou de falar. Tem que ser uma lei complementar. Se tivesse lei apenas, lembrando que isso significa lei ordinária, tá bom? Incompatível com a Constituição, já está errado novamente, por se tratar de matéria de competência legislativa dos municípios. Não poderia ser, gente, porque se envolve mais de um município, a competência não pode ser municipal, tem que ser estadual. Compatível com a Constituição, sim, por se tratar de matéria de competência concorrente. Não é concorrente, é apenas dos estados. Compatível com a Constituição, desde que haja lei complementar federal que autorize os estados a legislarem sobre a matéria. Não. Então ficamos na questão 33 com a letra B.